Aí, pessoal, estamos nesse ambiente Kombi Vovó Isabel com dois convidados, o Pedro e o Alan. Bom, o Pedro é um contador de história e está aqui. Prazer ter vocês aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel. Prazer, o Alan. E assim, ó, o que remete você quando você está num ambiente desse? Conta alguma história de um antigo, o que já aconteceu com você aí? Sei que tem muita história com automóvel. Olha, eu respiro automobilismo desde quando eu era criança, né? E uma coisa que eu olho para esses carros aqui, né? Eu tô olhando pro Voyage ali, eu já lembro da Paraty, né, que meu pai tinha. Então, meu pai me colocava, quando eu era pequeno, né, me colocava no colo dele. Eu ia dirigindo a Paraty com, sei lá, 5, 6 anos, né, e ele, lógico, controlando os pedais, eu ia no colo dele. Não faça isso, viu, pessoal? Eram outros tempos. Tempos. Então, assim, é uma lembrança muito, muito gostosa também, né, a gente andava no porta-malas, né, que hoje em dia também não fazem mais, mas naquela época era comum, muito comum. Era um outro, andar que nem andar no chiqueirinho do Fusca, né? Isso. Então eu acho assim, a gente tá aqui hoje, eu, Alan, você, é porque a gente gosta de carro antigo. E a gente não gosta de carro porque é uma máquina legal, não só por isso, mas porque o carro, ele representa lembranças, representam pessoas que às vezes já se foram, né? Representa o cheiro do carro, tempos diferentes, memória afetiva. O carro, ele traz memória afetiva, o carro traz memória olfativa. Quando você liga uma Paraty a álcool de manhã, aquele cheirinho do álcool, né? Por exemplo, eu lembro de manhã, na época de frio, a gente tava saindo para acordar para ir para a escola, meu pai e minha mãe para trabalhar. Meu pai ligava a Paraty lá, deixava ela esquentando, porque é álcool, né? Saía aquela fumaça no escapamento. Ele ia tomar um café e deixava o carro esquentando. E aquele barulho do AP acelerado, aquilo é... Fogador puxado. Memória auditiva. E o cheiro também, né, Pedro? Cheiro. Vamos ver, Alan. Bom, eles dois são da cidade de Leme. Opa. E estão aqui visitando a garagem Volkswagen, aqui na Planta Anchieta em São Bernardo. E o Alan também é dono de um projeto super bacana. Conta pra nós, pro pessoal que acompanha o nosso canal. Eu tenho o canal Alan Garage lá, né? Onde eu faço projetos relacionados à funilaria mecânica. Eu gosto de botar a mão na massa e fazer. Então eu mostro eu executando esses trabalhos lá. E além de tudo, eu também sou um grande entusiasta da Volkswagen, né? Como o Pedro já falou aí já da nostalgia que a gente tem, eu também tenho muito dessa nostalgia. E a gente veio hoje aqui prestigiar o museu para conhecer, sentir um cheiro, tocar nos carros, né? Não pode tocar, viu, pessoal? Mas a gente... A textura do banco. A textura do banco, a gente pode... Você sabe que esses apaixonados sempre dão um jeito. Sempre dá um jeitinho, sempre dá um jeito. Então a gente veio aí hoje e acabamos conhecendo o Bigode aqui. Gente finíssima, e estamos aí na Kombi dele batendo um papo. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Nós estamos aqui com dois apaixonados por clássicos. E eu queria, você que é um contador de história, né, que tem essa questão da nostalgia. Vamos lá. Fala pro pessoal que acompanha aqui o nosso canal, alguma história que você fala, olha, isso marcou família, isso marcou vida. Porque você tem um canal que você, né, é contador de causos, né, que você fala. O que você traz para esse pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com o Bigode? Olha, eu trago uma coisa que aconteceu. Eu realmente consegui, eu acabei de mencionar essa Paraty aí, que foi o carro que marcou a família. Tal. Só que esse carro foi vendido, Bigode. Ele foi embora. Porque é natural. Meu pai ainda trocou. Meu pai comprou essa Paraty em 98 e vendeu em 2009. Então foram 11 anos ali que esse carro ficou conosco, né? E ele vendeu, inclusive daí pegou outra Paraty, só que já era uma bolinha. E essa Paraty se foi. Só que é o carro que marcou. Porque geralmente quem tá vendo aí, eles têm... cada um geralmente tem aquele carro que marcou mais a sua vida, né? Marcou a sua infância. E no meu caso era essa Paraty aí. E eu consegui, depois de muito tempo, em 2020, eu consegui ir atrás desse carro. Porque eu lembrava da placa. Então, pela placa, eu consegui puxar aonde esse carro estava. Eu descobri esse carro na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Esse carro estava abandonado num celeiro lá. O cara tinha batido, não estava destruída, mas estava com a frente meio batida assim. O carro já em estado terminal. Era dali pro fim da vida dele mesmo. Ia ser, né? Virar sucata. Eu comprei esse carro de volta. Não acredito. De volta. Eu restaurei esse carro
E inclusive nós estamos com ela aí hoje, viemos com ela. Então é um carro que eu consegui trazer de volta, né? Então às vezes a pessoa pega um carro e faz um tributo de um carro que o familiar teve no passado. Eu felizmente consegui trazer o mesmo carro. Então um carro que para uma pessoa comum não ia ter mais valor, que era uma Paraty velha, batida, né? Mas eu consegui comprá-la novamente e aí eu trouxe ela de volta aos velhos tempos. Olha que bacana que ele está trazendo. E aí, ele não teve custo, ele teve investimento na felicidade. Ele trouxe investimento para a família, ele trouxe alegria. E não tem o melhor investimento do que esse. Queria que você contasse alguma coisa aí, Alan. Nossa, eu tenho tanta história para contar desse mundo automotivo aí. O que eu posso contar? Histórias do que eu vivi no começo, depois que eu tirei carta, né, habilitação, né, porque tem muitas outras histórias da época do meu pai também, né, também sempre gostou de Volkswagen e tal, mas quando eu tirei minha CNH, eu sempre fui apaixonado pela linha Gol, então eu procurei sempre ter desses carros, né, comecei tendo o meu primeiro Gol quadrado meu mesmo, um Gol CL 1.8 94, que é uma cor até rara, né? Aquele bege que saiu nos Gols 1000, né? 1000zinho quadrado. Então eu tinha um carro desse daí. Ele era um carro básico, mas porém ele tinha um motor 1.8. E ele, pra época, ele era um carro forte ainda, né? Então aí nessa época eu comecei já a me interessar por arrancada, por carro preparado. Foi aí que eu preparei o motor dele, eu fiz um motor aspirado inicialmente, né? Aí depois eu vendi esse carro aí e tal e comprei um outro Gol, aí dessa vez um Gol GL 1.8, que eu também tenho uma saudade desse carro aí, que é mais ou menos igual o Pedro aí teve com a Paraty. Enfim, aí esse daí eu já parti para turbinar, né? Então aí nesse meio eu já estava envolvido na arrancada, participei de alguns campeonatos de arrancada e tal na região lá. E daí pra frente foi só vendendo e comprando outros e tá nesse mundo tô nesse mundo até hoje, né? Volkswagen então, na veia. Não saí do Volkswagen até hoje. Hoje eu tenho Kombi também, tenho uma Kombi ambulância que eu vou restaurar, né? Uma Kombi 91, tem uma Kombi 94, que era uma Kombi que veio oriunda de uma loja que a gente tinha, e a gente, por curiosidade, a gente foi segundo dono dessa Kombi. Então, essa Kombi eu preservei ela depois que a gente fechou a loja em 2016 e eu restaurei essa Kombi. Então, hoje eu tenho ela restaurada, uma Kombi de carroceria que eu transportava móveis e ela tá lá em estado impecável, que é o que eu falei, é investimento em felicidade. Com certeza. Pedro, quero agradecer você. Obrigado, por estar aqui na Kombi, vovó Isabel. Eu que agradeço. Alan, obrigado, parabéns Bigode, pelas histórias de vocês e por estar dividindo com a gente, dividindo com as pessoas que acompanham o nosso canal Combinado com o Bigode. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Alô, tchau. Valeu. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com o Bigode.